bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maiara, eu sou enfermeira. Como eu já falei aqui em alguns vídeos, especialista em geriatria e gerontologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre demência, tá? Demência em idosos, os fatores de risco, os fatores internos, externos, o que nós podemos fazer para prevenir e os sinais e sintomas que aparecem inicialmente e quais os sinais e sintomas que ficam permanentes aí com o paciente. Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho da definição de demência. Então, o que é a demência? Muita gente já associa logo ao Alzheimer, mas a demência é um pouquinho mais ampla, tá? Nós vamos falar aqui. Então, é quando acontece o déficit, que é a diminuição da nossa cognição. O que é a cognição? É tudo que está relacionado à nossa parte mental, são as nossas ações. Quando eu deixo de fazer as coisas cotidianas, as coisas do meu dia a dia. Então, por exemplo, quando vai atingir, por exemplo, a minha linguagem, a minha memória, a minha capacidade de fazer as coisas do meu dia a dia, o meu raciocínio, ou seja, a capacidade de comunicar-se, de expressar e fazer as atividades de vida diária que nós estamos acostumados a fazer. E geralmente atingem as pessoas da terceira idade. Por isso que nós vamos falar sobre isso aqui. A demência em si, ela pode ter fatores externos e os fatores internos, e nós vamos descrever agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre as causas modificáveis da demência, ou seja, o que eu posso mudar no meu organismo, o que eu posso mudar no meu dia a dia, para que eu não desenvolva demência. Existem alguns fatores externos que contribuem muito para que ao longo da minha vida, quando eu chegar lá na terceira idade, eu não desenvolva demência. Então nós vamos falar sobre eles aqui. Alguns fatores externos, por exemplo, como depressão, abuso de álcool, pessoas que têm alterações em glândulas, por exemplo, a tireoide, podem ter alterações cognitivas e desenvolver demência se não forem tratadas adequadamente. A perda progressiva da visão e da audição também favorecem, a presença da demência. Infecções, as infecções também, o paciente entra num quadro confusional. Então, entre elas, as que são as mais graves e mais associadas a quadro de demência são, por exemplo, os pacientes que têm AIDS e sífilis. São infecções graves, causadas por vírus e que têm relação a desenvolvimento de demência. As vitaminas também fazem parte deste processo. Então, por exemplo, deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Por isso é importante o controle dessas vitaminas no nosso organismo. Doenças pré-existentes, então, por exemplo, tumores cerebrais, hidrocefalias são doenças que predispõem a pessoa a desenvolver demência. As reações tóxicas de medicamentos, como por exemplo o uso excessivo de antidepressivo. Por isso que nós falamos a importância do acompanhamento. Existem algumas medicações que favorecem a presença da demência a longo prazo na vida, dependendo do volume de medicamento que você usa. Outros medicamentos são os antihistamínicos, os anticonvulsivantes, os corticoides, os sedativos, os medicamentos para Parkinson e os ansiolíticos também. Então, esses são os fatores ou as principais causas modificáveis da presença da demência, tá? Então, todos esses fatores eu posso reduzir, diminuir, controlar. Por exemplo, déficit de vitamina eu consigo controlar. O abuso excessivo de álcool também. Quadros depressivos que usam lá, a gente já falou um pouquinho aqui das medicações, então você entrou num quadro depressivo e precisa tomar a medicação, a depressão ela tem cura, ela pode ser tratada, Existem vários tratamentos que podem ser desenvolvidos, terapias que podem ajudar o paciente, A gente sabe que em um certo ponto ele precisa tomar o remédio, senão ele não apresenta melhora, tá? E mais as terapias. Então, existe um conjunto de atividades que melhoram. Então, o descontrole do hipotireoidismo também. São todos esses fatores externos, fatores modificáveis que ajudam, que favorecem o paciente a sair do grupo de risco de demência, de desenvolver a demência. Agora nós temos os fatores não modificáveis, que a gente infelizmente não consegue mudar.
que é a questão genética. Existe sim uma predisposição genética se você tiver histórico de demência na família, né? Então tem que ficar atento aos sinais de alerta e o envelhecimento natural do organismo, né? A gente sabe que existe a demência senil, que faz parte do processo de envelhecimento, né? Eu posso chegar até os 110, 105 sem ter nenhum sinal de demência, ou eu posso, antes dessa idade, apresentar alguns sintomas característicos devido aos déficits fisiológicos que o nosso organismo tem no processo de envelhecimento. Então, nesse tipo de causa, a gente consegue trabalhar melhor aprendendo os sinais e sintomas e ajudando o paciente nesse processo. Agora eu vou especificar para vocês as demências reversíveis, o que eu posso tratar a causa e eu ter uma resposta positiva da demência. Como exemplo, a depressão, as doenças endócrinas, hipo ou hipertiroidismo, a má nutrição, o abuso excessivo do álcool, a deficiência de vitaminas, anemia, desidratação, o uso excessivo de medicamentos, tratar as infecções, os tumores cerebrais são possíveis de tratamento. Nesse tipo de caso, é possível reverter o processo de depressão, porque eu sei a causa inicial do problema. Agora, a demência caracterizada como irreversível, ela causa danos cerebrais importantes. Dentro desse quadro, nós temos a doença de Alzheimer, as doenças vasculares, então pacientes que apresentam acidente vascular encefálico, seja ele isquêmico ou hemorrágico, a doença de Creutzfeldt-Jakob, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença degenerativa, a doença de Huntington também, que é uma doença degenerativa, a doença de Pick, a doença de Parkinson, demências associadas a pacientes que têm AIDS também, e as demências causadas por traumatismo craniano. Todas essas são consideradas demências irreversíveis, ou seja, eu não consigo tratar a causa inicial devido ao dano cerebral. Agora, existem outros comportamentos ao longo da nossa vida que também favorecem a presença da demência quando a gente fica idoso. Vocês já me ouviram aqui, quem já me acompanha já ouviu falar várias vezes, o que a gente faz no decorrer da nossa vida é cobrado lá no fim. Então, nós vamos falar aqui algumas situações. Por exemplo, o nível de escolaridade. Foram feitos vários estudos que mostraram que pessoas com nível de escolaridade baixo tendem a desenvolver demência na fase idosa. No intervalo de 45 a 65 anos, pessoas que têm quadros de hipertensão, diabetes ou transtornos psiquiátricos maltratados também tendem a desenvolver o processo demencial na fase idosa. Já na idade superior a 65, então pessoas que fazem consumo excessivo de álcool, cigarros, a presença da depressão, a vida sedentária, a diabetes mal controlada, nós já falamos aqui, e o isolamento social. Então, é importante a gente falar sobre isso porque é o que nós estamos vivendo agora. Existe uma necessidade de se isolar e nós precisamos trabalhar a nossa mente nesse intervalo para que nós não venhamos ter sequelas futuramente. Hoje vocês estão vendo aí na mídia diversas reportagens falando que as sequelas deste isolamento necessário agora, ela pode ser mais grave, né? Não só financeiramente, mas transtornos mentais futuros. Então, ciente de tudo isso, nós precisamos fazer o quê? Ficar atento aos sinais e sintomas e trabalhar a nossa mente para que isso não ocorra. Quando eu devo levar o meu idoso, né, a pessoa que eu cuido para o médico, para verificar o que está acontecendo, o que está me levando a esse possível quadro de demência. Se é uma causa primária, se já é uma doença já pré-instalada como o Alzheimer, existe uma diferença muito grande, tá? Então, nós vamos falar aqui alguns sinais e sintomas que devem ser considerados num todo, tá? Você precisa considerar o idoso ele como um todo. Por exemplo, perda de memória, desorientação e confusão. Então, você vai perguntar para ele que está acostumado. Que dia é hoje, seu João? Dona Maria? Eu não lembro. Poxa, todo dia ele me respondia a data, o mês e o ano. É uma dica muito importante para quem cuida de idoso, é deixá-lo orientado quanto ao tempo e espaço.
Então, por exemplo, oi, Dona Maria, hoje é dia 25, agora é tal hora, e que mês que é hoje? Em que mês nós estamos? Então, é importante que esse exercício seja feito. Então, se você chegar no outro dia e ele conseguir responder direitinho, tá tudo ok. Mas começou a ficar diferente, já comece a prestar atenção. Existem algumas características dos pacientes com Alzheimer. Nós não estamos falando agora de demências causadas por déficit de vitamina ou alguma coisa desse tipo, né? Coisas que nós podemos resolver, que o paciente com Alzheimer ele tem perda de memória recente. Então, por exemplo, onde você deixou a chave, eu não sei. Onde você colocou tal coisa, eu não sei. Olha, você acabou de falar isso. Não, eu não falei. Mas ele lembra de coisas muito antigas. É uma característica do paciente que tem Alzheimer. Então, é uma dica que eu queria dar aqui para vocês nesse sentido da memória. Outra coisa a ser notada é a dificuldade de comunicação e escrita, tá? Então, por exemplo, eu não lembro mais como se escreve o meu nome. Eu não consigo mais falar. Existem alguns quadros, vamos falar um pouquinho agora do Alzheimer, que é mais característico, né? No caso de nós já estamos falando de um idoso que nós já descartamos todas as outras causas. Processo de infecção, déficit de vitamina, má alimentação, tá? Esse tipo de quadro que nós estamos falando agora relacionado aos sintomas. Então ele não lembra mais como falar. E ele fica parado, tentando lembrar. Você pergunta qual é o meu nome, e ele fica com um olhar fixo para você e ele não lembra. Ele não lembra, e não é porque ele não quer, é característico do processo demencial. É uma perda progressiva e infelizmente irreversível. Então, existem alguns quadros, num quadro mais avançado, em que o paciente não lembra como mastigar, não lembra como engolir. Então, por isso que a gente está falando sobre esse assunto, é muito importante. Não reconhecimento de familiar, nós acabamos de falar, então você olha para ele e fala, qual é o meu nome? O que eu sou seu? E ele fica parado olhando, tentando lembrar. É um rosto conhecido, mas ele simplesmente não lembra. Outra coisa também é um pouco da alteração da personalidade. Então você fala, nossa, ele não era agressivo, está ficando agressivo. Nossa, ele não respondia dessa forma e ele está respondendo. E, consequentemente, a falta do senso crítico de algumas coisas, né? Então, são características importantes a serem observadas. Outra coisa característica é a fala repetitiva. Então, ele fala várias vezes a mesma coisa, né? Então, fala, poxa, acabou de falar, tá falando de novo. Ele não lembra que ele não falou. Ele tem um lapso de memória em que ele tem dificuldade de lembrar que ele já disse. Então ele fala, passa um pouquinho, ele fala de novo, passa mais um pouquinho, ele fala de novo. Existem algumas outras características físicas, por exemplo, a perda de apetite, incontinência urinária, incontinência fecal, tá? Então assim, poxa, minha mãe ia no banheiro sozinha e não tinha nenhuma dificuldade para urinar ou para fazer higiene. E agora ela começa a passar a ter. Então assim, são características simples, né, que tem que ser observadas. E falando no modo geral, a pessoa esquece como se cuidar, tá? Então, hábitos, a gente fala que interfere nos hábitos de vida diária. Então, eu não consigo mais escovar meu dente, eu não consigo mais tomar um banho sozinho, eu não faço mais compra sozinho, eu esqueço onde eu deixei as minhas coisas, as chaves, cozinhar, né? As mulheres que gostam muito de cozinhar, dá aquele lapso no momento que tá lá, poxa, o que eu ia pegar mesmo? Nossa, esqueci a receita. Então, são sinais sutis e que a gente tem que ficar atento. Se você observou qualquer um desses sinais que nós falamos aqui, né, e isso tem prejudicado, a gente fala a rotina dele, tem prejudicado ao ponto de causar danos, né, você precisa procurar um médico, tá? A orientação que eu sempre dou como enfermeira geriatra é procurar um médico geriatra, tá? Ele tem uma visão holística melhor do paciente. O paciente pode estar desenvolvendo aí uma demência senil, tá? Característico da idade, ou ele pode já estar desenvolvendo um Alzheimer, que é uma doença que nós falamos que ela tem 3 fases. Nós vamos falar sobre ela mais detalhadamente aqui em outro vídeo. Quais são os sinais e sintomas, são esses aqui os iniciais que nós estamos falando, mas nós temos aí 3 fases. 3 fases, a inicial,
A fase intermediária é a fase final, que é uma fase muito triste do paciente de Alzheimer, mas quando a família sabe o que vai enfrentar, fica mais fácil de ajudar. Então, a princípio, são esses os sinais que vocês têm que ficar alerta. Vamos falar um pouquinho do que eu posso fazer para ajudar esse paciente num quadro de demência. Qual é a função da família, qual é a função do cuidador nesse processo todo. Então, manter o máximo da rotina diária que ele já tinha. Lembrá-lo da rotina. Então, eu acordo, eu vou escovar os meus dentes, vou pentear o meu cabelo, eu vou fazer uma caminhada, estimule, não deixe essa pessoa parada, oriente ela no tempo e no espaço, hoje é dia tal, mês tal, dia tal da semana, qual o meu nome, quem eu sou, quem você é, relembre histórias recentes, onde você colocou tal coisa, qual objeto que você pegou agora, o que você mais gosta de fazer. Faça estimulação cognitiva. Tudo que remete à linguagem, ao ouvido, né? Que música você gosta de ouvir, qual atividade você gosta de fazer, estimule a pessoa, não deixe ela parada, tá? Então, é estimular as capacidades cognitivas de linguagem, de audição, de visão, da parte física. Esse é o nosso processo de cuidado desse idoso que está evoluindo com um quadro demencial. É possível, com isso, ativar as células do cérebro e fazer com que esse idoso tenha uma regressão, né? Nós não vamos eliminar o quadro, né? A gente já falou aqui que é progressivo. Quando ela é reversível, a gente acha a causa e trata. E quando ela não é possível de reverter, quando eu tenho degeneração cerebral, eu consigo fazer estimulações externas que favorecem a melhora desse idoso que eu estou cuidando. Que tipo de atividade eu também posso fazer com esse idoso? Jogos mentais. Então, jogos que favoreçam o raciocínio, tá? Jogos simples, xadrez, dama, jogo de carta, tá? Bilhar, se tiver, que você também mexe na parte cognitiva, parte manual, a estratégia do jogo. São estratégias simples, mas se forem aplicadas da forma correta, a gente consegue fazer uma estimulação cerebral maior. É lógico que em alguns casos vai precisar do uso do medicamento, por isso a importância de levar um médico geriatra. Ele vai indicar o melhor medicamento para que aquela estimulação cerebral seja mais eficaz. Fora as atividades cognitivas, né, a gente sabe que uma alimentação adequada ajuda muito, né? Alimentos que favorecem a estimulação de memória, parar de fumar, em alguns casos tem que parar de ingerir bebida alcoólica, tá? Existem grandes danos cerebrais aos pacientes que fumam muito e bebem muito também. Então, todos esses fatores juntos favorecem, né, a redução, né, a progressão da doença tão rapidamente. Então, gente, nós temos que olhar o idoso como um todo. Então, o que interfere nesse processo demencial, que a gente já sabe, nós falamos aqui, o que pode nos aguardar e ter muita paciência para trabalhar todos esses fatores que nós falamos com vocês. Vai ter dia que ele não vai querer andar, vai ter dia que ele não vai querer jogar, vai ter dia que você vai ficar chateado porque ele não lembra o seu nome, mas é um exercício diário, tudo com muito amor, com muito carinho, né? Eu costumo muito falar aqui das minhas experiências pessoais, né? Enquanto atuante na área, né, na parte de geriatria. Então a gente acompanhou já vários pacientes em fase final de Alzheimer. Vou falar uma parte final que é triste, mas foi um final alegre pra gente, né? Uma filha que o pai já estava na fase final, onde existe a perda de várias funções do corpo. Então ele já não conseguia mais engolir, o intestino dele já não tinha mais mobilidade, já estava entrando num quadro de infecção generalizada. E eu lembro que todo dia ela chegava na unidade e falava assim: pai, qual o meu nome? Pai, qual o meu nome? E ele falava o nome dela numa fase muito avançada da doença. E o que ela falava pra gente é que ela tinha entendido o processo da doença, ela sabia o que ela ia enfrentar com ele, e ele olhava para ela, às vezes esquecia o nome, né, porque faz parte do processo, mas ele falava para ela: eu te amo, eu te amo. E ela falava: eu te amo o quê? Que eu sou sua? E ele falava: você é a minha filha, você é a minha filha. Então, são essas experiências que a gente tem, quer passar para vocês.
que seja proveitosa. Se você tiver alguma dúvida, chama aqui, deixa aqui no seu comentário a dúvida, eu fico à disposição para retirar e até o próximo vídeo. Tchau!